Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 31 de maio de 2024, o último dia do mês, e a nossa Bolsa vem sofrendo muito. E nós vamos ver que, em muito disso, o governo não tem ajudado em nada a estabilidade da nossa Bolsa. E também vamos dizer o que nós fazemos toda vez que acontece esse tipo de queda com a nossa Bolsa de Valores. É muito cedo ainda, agora são 10 horas e aproximadamente 30 minutos da manhã, e veja que a nossa Bolsa aqui está cotada nesse momento a 122.739 pontos aproximadamente, e vem nessa sequência de queda que nós já analisamos, inclusive furando esta última linha de suporte que eu tinha colocado aqui. Depois eu vou tentar corrigir ela, mas eu preciso ter um pouco mais de convicção sobre o movimento da Bolsa. Isso não é uma análise gráfica, não é uma análise técnica, é apenas para eu ter uma referência de o quanto ela vem descendo. Eu vou deixando essas marcas aí no meio do caminho, porque isso vai sinalizando momentos que eu posso estar com entradas, de novo, nas compras das ações daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. Inclusive, vendo esse movimento, já lançamos aí mais 2 ordens de compra que, oportunamente, eu vou vir a conversar sobre elas. E vamos tentar, na verdade, dar uma olhada no entorno que tem disso que vem acontecendo com a nossa Bolsa de Valores. Vamos começar aqui pelo Poder 360. É uma matéria relativamente, para os tempos de hoje, antiga, não é tão antiga assim. Ela é assinada pelo Hamilton Ferrari e ela é do dia 29 de maio de 2024, portanto ela é de 2 dias atrás. Você já deve ter, se você acompanha o mercado de forma mais consistente, você já deve ter ouvido falar sobre ela. Então, o rombo fiscal, ou seja, a diferença entre, aqui ele está falando do déficit nominal, a diferença entre o que o governo gasta, o que o governo arrecada, que está aqui embaixo, somando ainda o que o governo precisa pagar em termos de dívida pública. Mas então vamos dar uma olhada aqui, o que fala essa reportagem. Eu vou discorrendo aqui à medida do que eu vou achando aquilo de importante. Então, o setor público consolidado, que é formado pela União, os estados e os municípios, registrou um déficit nominal. Quando a gente está falando de nominal, a gente está somando tudo, Então, você coloca ali o que o governo arrecadou, mais aquilo que o governo gastou, ou seja, é negativo, então é o que ele arrecada menos o que ele gasta, mais aquilo que ele paga em parcela da sua dívida, ou seja, também é negativo. Então, entre o que ele arrecadou menos que ele gastou, menos a dívida, deu esse valor aqui. Isso é o acumulado dos últimos 12 meses, até abril, de 1 trilhão e 43 bilhões. E veja que o valor, em termos de valores absolutos, o valor é recorde na história que se inicia lá em 2022. Então veja que é o índice de déficit histórico do nosso governo desde 2022, nós estamos em 2024, portanto, há 22 anos ele bateu o recorde. Onde é que foi pior? Foi aqui, na época da pandemia, que chegou a 1 trilhão e 16 bilhões aproximadamente, por conta, se você vai lembrar, o ministro da época, o Paulo Guedes, ele disse, olha, nossa economia vai recuperar em V. E ele falava em V porque, claro, ele está usando um princípio que a gente chama keynesiano, de que quando tem essas catástrofes, você coloca o recurso e você faz essa recuperação. O problema é que, de lá para cá, veja que isso veio se deteriorando e agora não tem, veja aqui em cima, não tem a pandemia, não tem guerra, não tem nada. Simplesmente, ao que tudo indica, nós estamos diante de um governo descontrolado. Por isso que eu mencionei lá no início, a Bolsa cai, o governo não ajuda muito. Como eu disse, o resultado nominal do setor público, aqui é mais uma questão para a gente entender.
Então, o resultado nominal do setor público consolidado, ele calcula o saldo das receitas, o que o governo arrecada, contra as despesas, ele diz uma soma, né, porque ela é negativa, então é menos essas despesas, e ainda inclui o pagamento dos juros da nossa dívida. Exatamente como eu falei, vem a parcela e precisa ser paga. Segundo o Banco Central, o déficit, então a origem é o Banco Central, chegou naqueles 1 trilhão e 43 bilhões, o que corresponde a quase 10% do nosso produto interno bruto. A parte para explicação do déficit maior é a despesa com juros da dívida, que eles estão hoje em 776 bilhões. Então você precisa lembrar do seguinte: o governo, quando ele arrecada, ele faz através dos impostos, ou seja, ele praticamente já está estourando. O último agora foi das compras feitas no estrangeiro, que até 50 dólares não eram tributadas, agora serão tributadas em 20%, mais o ICMS e mais o frete, você vai ver ali que vai bater ali nos 44% mais ou menos, se não passar disso por conta do frete, que é muito variável. Então, ele está estourando a parte dos impostos. Ou seja, daqui a pouco não terá mais de como arrecadar. Então, só vai restar para ele a redução das despesas, mas a gente sabe que governos do PT não têm essa tendência. A outra forma de arrecadar é através da emissão dos títulos da dívida, que está estourando também. Então veja que só em termos de juros da dívida, né, ele está pagando aí 776 bilhões, considerando os últimos 12 meses. E aqui, o que acontece? Para que o governo ganhe credibilidade, só tem um jeito, que é aumentar os juros, que é a taxa Selic. Consequentemente, porque se isso não acontece, não se torna, e se a inflação aumenta, isso não se torna atrativo e, consequentemente, ele também deixa de arrecadar. A outra parte dessa história para arrecadação é através da inflação, que é uma espécie de imposto embutido. E parece, talvez essa seja uma das tendências do governo. Então veja, por isso que eu considero, no início do vídeo, que ele não vem ajudando muito. E olha como veio crescendo aqui os gastos com juros da dívida. Desde 2020 vem nessa ascendente. Consequentemente, isto vai ter o seu impacto mais adiante ali no futuro. Aqui uma curiosidade, veja que é o Copom, o Comitê de Política Monetária, que faz a definição daquela taxa. Atualmente já está em 10,50. O governo quer que ela caia, mas se ela cai de uma forma exacerbada, o que acontece é que o governo acaba perdendo esse controle sobre a inflação. Mas a inflação também é uma forma de arrecadação do governo. Entretanto, aqui, diante das incertezas em relação ao cenário externo, tem possibilidade de mudança da meta da inflação e dúvidas sobre a credibilidade do arcabouço. Eles ainda têm dúvida, eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma com relação a esse arcabouço. Veja que o ministro da Fazenda, ele defende que a meta de inflação é exigentíssima e que ele chama de fantasminhas. Por isso que você viu em muitas reportagens o fantasminha, o Gasparzinho, era por causa disso. Ele mesmo diz que há fantasminhas, ou seja, assombraçõezinhas, que tentam implementar a ideia de que a situação econômica do Brasil não está boa. Então, ele está dizendo que não é bem isso, só que os nossos olhos estão apontando numa direção diferente. Só que tem um detalhe nisso tudo. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, o CMN. E veja aqui desse lado, quem é que compõe o CMN. Essa informação aqui é importante, porque ela é composta exatamente pelo ministro de Estado da Fazenda, o ministro de Estado do Planejamento, ambos são escolhidos pelo governo, e o presidente do Banco Central. Então, se a meta da inflação ela está, como o próprio ministro diz, exigentíssima, ele está à frente, é só mudar a meta. Por que ele não muda a meta? E mais, o ministro, ou no caso a ministra do Planejamento, ela é uma escolha do governo. O governo é que decide, então aumenta essa meta. Por que será que ele não faz? Então fica nesse jogo aí de um colocando, empurrando para a conta do outro, e na verdade todos são responsáveis exatamente
por todas as medidas que vêm sendo tomadas. E do outro lado, a outra explicação que tem para que essa taxa de juros ela acabe não caindo desses 10,5% é a piora do saldo do resultado primário. O resultado primário aqui, basicamente, é a diferença, então, entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada. E se nós considerarmos aqui, eu deixei marcado os últimos 12 meses, veja que esse déficit chegou a 266 bilhões. E se você for ver desde 2016, o único momento em que ele teve um superávit, deixa eu marcar aqui melhor, só para a gente ter os anos aqui onde isso aí aconteceu, foi então, basicamente aqui ó, de julho de 2021, aqui eu acho, né, final de 2021, não, final de 2021 até o final de 2022, desconsiderando esse período aqui, né, que foi o período pandêmico. Foi a única vez que se teve superávit desde 2016. Eu vou dizer para vocês, acho que se estende até mais do que isso. Mas, enfim, isso é o que foi apontado pela reportagem. E na relação dívida bruta, que soma tudo isso, em relação ao PIB, veja que o pior momento nós tivemos foi na pandemia, mas o governo recebeu aqui alguns 71,7% do PIB, essa dívida bruta, e agora já está em 76%, sendo que o Fundo Monetário Internacional ele está até estimando que isso vai ultrapassar os 80% no final do atual governo. O déficit real é porque daí se faz a correção pela inflação, você vai ver que, claro, aí já não é tão alarmante. No entanto, lembre-se que você tem que pegar os valores que estavam aqui, aplicar inflação, como ele incidiu, então é de 2021 até 2024, e você vai ver então que está ainda um pouco acima. Mas nessa toada você imagina como vai acontecer com o déficit real lá no final desse governo. Talvez isso aí acabe levando todo o país para um processo, inclusive, de recessão. Além disso, tem outras fontes aqui que o governo eventualmente arrecada. Essa aqui é uma publicação da Revista Oeste, ela é assinada por Amanda Sampaio e é do dia 29 de maio de 2024, também 2 dias atrás. Mas veja, infelizmente, as nossas estatais estão com déficit de quase 700 milhões, considerando o mês de abril. Se levarmos em conta os últimos 12 meses, o déficit das empresas públicas foi de 2,8 bilhões. E no acumulado do ano o resultado negativo é de 2,2. Então, que você imagina o efeito dessa gestão que nós estamos sofrendo. E aqui na Money Times, só para a gente ir finalizando, assinado por Marcela Toniolo Malafaia, também do dia 29 de maio, que ela aponta, a reportagem são os motivos que levaram o índice a perder os 123 mil pontos. Então, rapidamente, aqui tem uma explicação, quem subiu, quem desceu na bolsa, e aqui a gente vai encontrar o que está sendo delimitado como os motivos. Então, segundo as pessoas que foram entrevistadas, os investidores continuam aproveitando as taxas de renda fixa. Então, o pessoal está migrando para a renda fixa, em vista que juros futuros apontam para cima. Os juros futuros apontando para cima significa que o mercado, no geral, conforme eu mostrei no vídeo anterior, não no imediatamente anterior, eu vou deixar aqui no final, ele tem um comportamento mais ou menos, vamos dizer assim, condicionado ao mercado. Foi isso que eu falei no outro vídeo. Então, quando o mercado ele entende que o Banco Central ele acaba não tendo muito lastro para fazer a redução dos juros, a taxa Selic, ele acaba elevando os juros futuros. É isso que está acontecendo. Embora, eventualmente, no curto prazo possa até diminuir. Então, esse é um dos fatores. E quando o investidor ele vê que lá na frente ele vai estar ali recebendo acima dos 10%, inclusive acima dos 10,5%, então ele vai lá e aposta na renda fixa. Também existe a possibilidade de que aqui no Brasil a Selic tenha somente mais um corte, é o que eu estava dizendo agora há pouco, de 0,25, sendo que, pelo que a gente viu ali, em termos das contas públicas,
talvez mais à frente o governo tenha que alterar de alguma forma, ou através da inflação ou aumentando a taxa de juros. As taxas DI fecharam a quarta-feira com altas superiores a 20 pontos base. Um ponto base é a mesma coisa que 0,01%, certo? Então, 20 pontos base é 0,2%. Na maioria dos vencimentos. Então, cresceu 0,2%, é isso que está dizendo. Então, nessa leitura é por conta da questão como o mercado está enxergando a renda fixa, principalmente a ponto futuro. Então, as pessoas acabam saindo da nossa bolsa de valores. Saindo da renda variável. Então você viu aí que em termos de gestão, o governo ele não ajuda muito. Isso gera muita desconfiança no mercado e, consequentemente, você vê os investidores se movimentando dessa forma. Da nossa parte, quando isso acontece, e é curioso aqui, né, as estatais tendo prejuízo, porque isso aí também aconteceu no governo da presidente Dilma Rousseff. Inclusive, num processo muito parecido com esse, que levou para as pedaladas fiscais, que foram apontadas como crime de responsabilidade, mas não só por isso, é uma junção de coisas. Né? As pessoas protestando, as pessoas estando na rua, a pressão sobre os deputados e também o desacerto ali entre os entes do governo acabou levando ao impedimento. Ferramenta que eu particularmente não gosto muito. Eu sei que agora, dia 9 de junho, vai ter a primeira manifestação. E ela parece estar vindo, e se não houver nenhuma mudança de rota, isso vai num crescente. O governo tomou uma cachapada, se eu não me engano foi quarta-feira, no Congresso, né, das 5 pautas prioritárias, perdeu 4, e uma que ganhou foi, a gente viu aí, se você acompanha nas redes sociais, você vai ver, foi negociado. Foi fechado ali um acordo entre o Centrão e o governo, então eles votaram, olha, essa aqui tu perde e essa aqui tu ganha, que foi o aumento dos 20% sobre $50 nas compras internacionais. Então foi isso aí que aconteceu. Consequentemente, o que a gente está vendo aí, então, é um governo que está se desintegrando. E as consequências disso, próximo passo provavelmente seja as pessoas na rua. Quando isso aí doer no bolso das pessoas, talvez isso cresça mais e talvez o governo não tenha mais como voltar para uma situação de uma estabilidade política. Pelo menos é o que eu estou vendo. Qual é a consequência? Pressão sobre a bolsa e as ações que fazem parte da carteira do canal comprando a preços mais baixos. Por isso que nós, lá atrás, se você acompanha o canal, em junho do ano passado, mais ou menos, enquanto muitos estavam de olho naquele rally pelas depressões que haviam sobre, ou melhor, pelas pressões que haviam sobre os indicadores, então eles estavam deprimidos, e o pessoal entrou no rally, e nessa época, enquanto o pessoal estava no rally, nós estávamos fazendo caixa. Então por isso que a gente está comprando agora aos pouquinhos, porque evidentemente a gente não sabe o futuro, pode ser que a gente tenha razão, pode ser que não, mas em princípio parece que a tendência é a continuidade de baixa, embora agora no primeiro momento vai haver um realinhamento, a bolsa ela tende, né, a voltar para a sua média, então ela mais ou menos se coloca estável, e a menos que o governo faça alguma coisa muito relevante, a tendência é que continue essa baixa, e nessa baixa nós vamos comprando aos pouquinhos, aumentando as nossas posições nessas empresas mais estáveis. E dito isso, eu espero tenha conseguido explicar para você. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.